Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, vem menino, venha ver, vem menina, venha ver. Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, venham todos, venham ver. Olá, meu nome é Juliana Costa e hoje eu vim contar para vocês um bocado de histórias. Histórias que eu ouvi dos meus pais, histórias que eu ouvi de outras pessoas e histórias que eu mesma criei. Tem até história de livro aqui, de contos de tradição oral africanas. O nosso primeiro conto vai ser um conto de um pássaro. Mas não era qualquer pássaro, não. Era um pássaro bonito, das penas amarelas e do peito branco, e o biquinho dele fino, preto. Ai, como era bonito esse pássaro! Era tão bonito que o seu dono sempre o alimentava melhor do que todos os outros pássaros. Colocava comida dentro da gaiola e botava aquela gaiola no alto da casa dele. Todas as noites, como de costume, ele colocava uma manta para proteger a gaiola e para o pássaro dormir, né? E de manhã? Quando amanhecia, ele tirava a gaiola, tirava a manta para o pássaro poder cantar. Mas todos os dias, quando ele tirava a manta para o pássaro cantar, o pássaro cantava. Mas ele olhava para o outro lado da gaiola e ele via um bocado de criança correndo, ele via a mãe indo atrás de criança para dar bronca, ele via carro passeando, ele via as árvores gigantes e ele via também, ele via aqueles pássaros voando lá em cima do céu e eles voavam tão bonito, mas tão bonito, que o sonho daquele pássaro de dentro da gaiola era poder sair de lá. Era poder sair e voar junto com aqueles outros pássaros. O sonho dele era ser livre. Daí um dia, ele decidiu pegar aquele bico dele bem fino e preto e abrir a portinha da gaiola para fugir. Ele pegou o bico dele e foi lá embaixo da portinha, tentou ir. Não conseguiu. E o pássaro era muito pequenininho, muito fraquinho. Então, ele decidiu comer mais a comida que o dono dele colocava lá dentro da gaiola. E ele comeu mais, fez flexão, ficou mais forte, pegou o bico dele e foi lá embaixo da portinha da gaiola. Nada de novo. Todos os dias ele tentava e tentava. E um dia, uma moça que se chama Dona Penha passou ali bem perto e viu aquele pássaro tentando sair da gaiola pelo bico dele. A Penha achou tão engraçado, mas tão engraçado, que ela sentou assim, que nem eu tô aqui. Ficou olhando para aquele pássaro, achando bonito ver aquele pássaro tentando fugir da gaiola. E ela via todos os dias ele com todas as forças, com toda a vontade, com toda a garra. Até que um dia, quando o dono dele tirou ele lá de cima da gaiola e tirou a manta, o pássaro não cantou, nem quis comer a comida, ficou triste. Nesse dia ele não tentou abrir a portinha da gaiola, só ficou lá parado. E a Dona Penha, quando chegou, como de costume, que todo dia ela ia lá, sentava e via o pássaro tentar sair da gaiola, ela chegou, viu o pássaro e achou estranho. O pássaro estava lá triste, você tentar sair da gaiola? Mas a Dona Penha não deixou isso barato, não. Ela olhou bem no olho daquele pássaro e falou assim: "Ô, seu pássaro, eu tô aqui, todo dia, tudo quanto é dia, vendo o senhor tentando sair dessa gaiola. Agora o senhor desiste de sair dessa gaiola, pode sair dessa gaiola, é agora." O pássaro olhou para Dona Penha e criou uma força, mas era uma força tão grande que ele estufou o peito, cresceu as asas e pegou aquele bico fino dele e foi lá embaixo daquela portinha da gaiola e ele conseguiu. O pássaro saiu voando, voando, voando
lá em cima do céu. O voo dele era tão bonito que a Dona Penha até criou uma música para ele que era mais ou menos assim, ó. Passarinho na gaiola, se tu queria voar, voa, 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 já com o biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, 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 já mais passarinho na gaiola, se tu queria voar, voa, 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 já com o biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, 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 já. E aquele pássaro foi voando e foi voando até chegar numa floresta linda. E quando ele chegou lá nessa floresta bonita, ele começou a sentir um desconforto na barriga. Sabe aquele desconforto de quando a gente não toma café da manhã e depois não toma aquele almoço gostoso? Pois é, ele foi sentindo fome e não tinha mais dono para colocar comida na gaiola, já que o pássaro não estava mais nem na gaiola, não é verdade? Então, ele começou a olhar pela floresta, olhou para saber o que ele podia comer. E como vocês bem sabem, pássaro adora mamoeiro, adora pé de pitanga, adora pé de acerola, e ele foi comendo todas essas frutas e foi comendo com aquela boquinha dele de passarinho, e foi comendo, e quando ele terminou de comer, ele fez assim, ó. Começou a cuspir as sementes todas. E aquelas sementes chegando no chão começaram a germinar e foram virando grandes árvores. E é assim que muitas árvores crescem. Só que acontece que outras árvores deixam as suas sementes caírem lá de cima até que a terra acolhe elas e elas também viram árvores lindas. Isso até me fez lembrar de uma história de 2 sementes, mas que eu só vou contar para vocês no próximo vídeo. Então aguardem, viu? Eu não sei se vocês lembram, mas eu terminei o outro vídeo dizendo que tinha mais uma história para contar. E era aquela história das 2 sementes, daquelas 1 e 2 sementes, que ficavam ali, paradas, uma do lado da outra, sem fazer nada, sem se mexer. Aquelas sementes não germinavam, não cresciam, não faziam nada. Dali, um dia, o vento olhou para aquelas sementes e decidiu fazer alguma coisa, porque ele não aguentava mais ver aquelas sementes paradas ali sem fazer nada. O vento então olhou para as sementes e decidiu dar uma soprada. E nada. Aquelas sementes não saíam do lugar, gente. O vento então percebeu que tinha que criar mais fôlego, mais força para ver se aquelas sementes saíam do lugar. E nada, gente, nada. Aquelas sementes continuavam paradas no mesmo lugar. Parecia que tinha colocado cola debaixo delas, que elas não saíam do lugar. O vento, então, percebeu que precisava de muito mais força. Mas era muito mais força mesmo que eu vou até pedir para vocês me ajudarem. Então, quando eu contar 3, a gente vai respirar fundo e soprar com todas as nossas forças. Mas só pode ser no já, viu? 1, 2, 3 e já! Aquelas sementes saíram do lugar. Elas não só saíram do lugar, elas deram uma cambalhota e foram rolando, rolando, rolando e conhecendo todas as árvores da floresta, todos os animais, tudo enquanto era bicho. Elas só pararam de rolar quando uma começou a sentir um ping e a outra semente sentiu um ping bem em cima do cocoruto delas. E aquele ping foi aumentando, 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 mas aumentando ao ponto
de que aquela chuva transformou-se num grande rio, mas era um rio tão forte, com a correnteza tão forte, gente, que aquelas duas sementes pequenas, do jeito que eram, tiveram que nadar com todas as suas forças. Mas teve um momento que o rio se desembarcou assim, em um rio para cá, outro rio para lá, e as sementes se separaram. Aquela chuva só foi parando e as águas se acalmando quando, à noite, começou lá no céu a aparecer 1, 2, 3, 4. Eram tantas estrelas, mas tantas estrelas, que iluminaram a noite inteira. Aquelas estrelas só ficaram cansadas de iluminar toda a floresta, quando de manhã foi surgindo lá no céu aquele alaranjado que dá voz ao dia. E com o dia amanhecendo, vocês sabem o que começa a cantar? Os pássaros! Aqueles pássaros que nem no início da nossa história, aquela do outro vídeo. Pois é, os pássaros começam a cantar de um lado, começam a cantar de um outro, começam a fofocar aqui e a fofoca ali, é uma barulheira na floresta, todos os pássaros querem começar a falar da vida dos bichos, falar da vida de todo mundo, é uma fofocarada toda, os pássaros mais velhos que não param mais de falar. E as sementes? Gente, onde é que foram parar as sementes? Sim, uma delas ficou ali, bem embaixo da terra colhida, se protegendo daquele sol que estava um mormaço naquele dia que eu nem conto para vocês. Uma temperatura escaldante, era muito quente e aquela semente se acolheu na terra úmida. Já a outra viu que tinha uma folhinha e ficou embaixo da folha, bem pertinho da terra úmida. E aquela terra, aos poucos, foi acolhendo aquelas sementes. E delas, tão pequenas elas eram, mas foram criando uma força tão grande que foi arrebentando a casca das sementes. E as suas raízes foram tomando toda a terra, se alastrando cada vez mais longe. E daquelas sementes pequenas foi crescendo um caule que é assim, a espécie de um pescoço longo, mas tão longo era aquele pescoço delas que mal dava para ver a copa daquelas árvores gigantes. Vocês não acreditam? Aquelas sementes pequenininhas que não queriam se mexer viraram árvores gigantes. Uma delas nasceu num lugar onde a chamam de baobá. Já a outra nasceu num canto, onde a chamam de imbondeiro. E dizem que até hoje uma gosta de espichar o pescoço para poder fofocar com a outra. É verdade, gente. Basta ir bem perto da natureza, bem perto de alguma árvore, fechar os olhos, que dá para ouvir o sussurro delas. Eu sou jacaré-poiô. Eu sou jacaré-poiô. Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré. Eu sou jacaré-poiô. Ai. Agora eu vou contar pra vocês uma história que meu pai conta desde que eu sou muito pequenininha. Ele levava a gente lá pro centro da cidade do Rio de Janeiro. E ele contava que lá no centro da cidade, onde hoje é o Campo de Santana, há muitos e muito tempo atrás, antes mesmo de existir esse montaréu de gente, carro para tudo quanto é lado, prédios gigantes, ali existia só uma floresta. E os animais viviam livres por aquela floresta, era tão bonito de ver.
E lá, naquela floresta, existia um animal que andava assim desfilando, vaidoso por conta do seu rabo pomposo. Era a cutia. Mas a cutia gostava de pompar o seu rabo por aí. E sempre que ela olhava para o macaco, que tinha um rabo um pouquinho menor do que o dela, gente, ela começava a implicar com o amigo assim. Macaco, macaco, macaquinho, adorava o miudinho, ai, como é pequeno o rabo do macaco. Ah, o macaco, que não era besta nem nada, corria lá pro alto de uma árvore e fingia que não podia ouvir a amiga. Mas por lá também, lá no Campo de Santana, existiam outros animais. E existia um especial, que era bonito e tinha um rabo assim, azul, verde. Ai, era tão bonito olhar para ele. Era o pavão. E o pavão tentava apaziguar aquela relação entre cutia e macaco, dizendo: Cutia, cutia, pare de olhar para o rabo do macaco, cutia, olhe para o seu próprio rabo, cutia. Vocês acham que a cutia dava ouvidos para o pavão? Dava nada! Ela dava de ombros para ele e corria atrás do macaco para atazanar ele. Macaco, macaco, macaquinho, adorava miudinho. Mas o tempo, gente, o tempo foi passando. E com o tempo foram chegando algumas pessoas ali pelo Campo de Santana. Mas essas pessoas não chegaram sozinhas. Elas trouxeram ferramentas, trouxeram charretes e elas trouxeram barulho. O Campo de Santana virou uma confusão só. As charretes que levavam aquelas ferramentas e que levavam aquelas pessoas que estavam chegando passavam a toda velocidade pelo Campo de Santana. E os animais tinham que andar em zigue-zague com medo de serem atropelados ou de levar um pisão. Pois é. Mas vocês acreditam que nem isso fazia com que a cutia parasse de implicar com o macaco? Ai, macaco, macaco, macaquinho do rabo miudinho. Ai, como é pequeno o rabo do macaco. Pois é, só que como eu bem disse, o tempo foi passando e aqueles humanos decidiram construir uma máquina, que era um bonde. E esse bonde tinha uma linha férrea que passava bem no meio do Campo de Santana. Pois é, quando aquela máquina ficou pronta, todos os animais da floresta ficaram alvoroçados e o macaco, que não era besta nem nada, foi para o alto da árvore mais alta que tinha em todo o Campo de Santana para ver a partida daquela máquina. E quando a máquina já estava partindo, a cutia viu o macaco lá no alto da árvore e decidiu implicar com o amigo. Ela foi tão rápido, mas ela foi tão rápido, mas ela foi tão rápido, gente, que ela sentou e nem percebeu que tinha deixado o rabo bem na linha do bonde. Macaco! Oh, macaquinho, me ouve, macaquinho! Do rabo miudinho! Ai, como é pequeno o rabo do macaco, macaco, macaquinho do rabo miudinho, macaco. Quanto mais a cutia gritava, mais aquele bonde se aproximava. E o pavão, que como vocês bem sabem, gostava de apaziguar as relações dos animais da floresta, ele tentou. Cutia! Ai, cutia, olhe pro seu rabo, cutia, deixa o rabo do macaco, cutia. Macaco, macaco, macaquinho do rabo miudinho, ai, como é pequeno o rabo do macaco, macaco, macaquinho do rabo miudinho, macaco, macaquinho do rabo miudinho, macaco, macaquinho. O bonde passou bem em cima do rabo da cutia, que correu tão depressa, mas tão depressa, que nem percebeu que tinha perdido o próprio rabo na linha do bonde. Pois é, e é por isso que o meu pai sempre diz que de tanto olhar para o rabo do macaco, a cutia perdeu foi o próprio rabo. É isso que acontece na vida, né, gente?
Olha, a cobra salamanta é uma cobra de valia. Se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia. Olha, a cobra salamanta é uma cobra de valia. Se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia. E se pisar no meio? Se pisar no meio, se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia. Se pisar no meio, se pisar no meio, se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia. Se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia. Agora eu vou contar para vocês uma história verídica. E verídica quer dizer verdade. Verdade das verdadeiras mesmo. Sabe aquelas histórias que são verdade? Pois é. Porque essa história foi contada pela minha mãe, que sempre contou para mim. E como vocês bem sabem, mãe não mente. Então eu vou falar para vocês que quando minha mãe era muito pequena, minha mãe já é pequena, gente, ela tem 1,5 m. E quando ela era criança, ela era muito mais pequena. E ela morava numa cidade lá no interior do Ceará, chamada Mucambo. Nessa cidade, ela conheceu uma moça que estava assim, ó, buchuda. Pois é, e ela já estava até andando assim com um pouco de dificuldade, porque a barriga já estava muito grande. Até um dia que ela foi sentindo aquela dor, sabe? Só quem é mãe sabe. Vai sentindo aquela dor, gente. Aquela dor do parto, que a criança foi... saiu. E era tão bonitinha aquela criança, mas tão bonitinha, que a mãe se apaixonou pelo filho, olhava, e um bebezinho gordinho com a bochecha rosinha, que dava de mamar todo dia para aquele menino. Pois é, só que aí o tempo foi passando, e aquela criança foi chorando. Foi chorando, não adiantava nada que a mãe fizesse, aquele bebê ia chorando, chorando, chorando. E o pior, ele foi ficando cada vez mais magrinho, com umas feridas na boca. Ai, a mãe achou aquilo ali muito estranho. E ela começou a perceber que o filho dela nasceu saudável. O que estava acontecendo? Aquilo ali, gente, era caso, ó, de mal olhado. Daí que a mãe olhou para o filho e pensou logo em chamar a rezadeira da cidade, que também era parteira da cidade, que também era pessoa que dava remédio para a mulher que não estava com cólica, que dava um remédio quando a pessoa estava assim, meio para lá, meio para cá. Aquela rezadeira chegou lá na casa da mãe, olhou para a criança e falou: eita, gota, mas o menino tá magro, tá magro, menino, olha isso, gente. Você tá dando mamar para esse menino? A mãe disse, gente, como vocês bem sabem, que dava lá de mamar. Só que acontece uma coisa. Quando era de noite, o bebê mamava. Mamava que dormia a noite toda mamando. Mas quando acordava, aquela criança estremecia o mundo, chorando, chorando, chorando. Ai, e como vocês bem sabem, a mãe fica desesperada quando vê a criança chorando assim. A rezadeira achou muito estranha aquela história. A criança dorme muito bem à noite, mas quando acorda fica chorando assim. Ela decidiu então passar a noite na casa daquela mãe para ver o que diacho estava acontecendo para aquele menino acordar estremecendo o mundo, acordando a vizinhança toda. Pois bem, quando anoiteceu, a mãe, como de costume, armou a sua rede, colocou lá na parede e foi se deitar com a criança para dar de mamar e dormir com seu filho. E ela deixou assim as janelas abertas, que era muito quente lá naquelas casas, sabe? Aquelas casas de taipa que tem lá no sertão. Pois é. E ela ainda deu uma cadeira para aquela velha rezadeira se sentar. E a velha rezadeira sentou bem próximo da porta para ficar, ó, de butuca, espiando o que acontecia à noite. Mas dali, a mãe que se deitou na rede, botou os filhos no braço, foi balançando para um lado, balançando para o outro lado. Ai, até que não deu jeito, e ela dormiu com o bebê. E a rezadeira já estava lá na cadeira, assim, dá umas piscadinhas, ficou lá piscando, 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 não aguentou. E dormiu também. Foi quando, lá da janela, foi aparecendo um bicho. Gente, mas era um bicho comprido, mas tão comprido, que ele vinha lá pela janela e foi passando pelo teto,
Ai, aquele bicho comprido que passava pelo teto viu a rede. Viu a rede que estava pregada lá na parede e começou a entrar na rede que estava a mãe e a criança. Pois é, quando ele viu, quando aquela cobra viu a mãe e o menino na rede, ela estava com tanta fome, mas com tanta fome, que ela pegou o peito da mãe e começou a mamar, gente. Ela começou a mamar no peito da mãe. Vocês acreditam nisso? E ainda mais, para não deixar aquela criança chorando, ela botou o rabo na boca da criança. Imagina, aquele rabo que passa por cocô de onça, que passa por cocô de macaco, ela botou o rabo. Ela botou o rabo na boca da criança, gente. Olha isso, por isso que a criança estava com ferida na boca. Olha que porqueira. Pois é. Quando a rezadeira olhou ali e viu. Mas ela foi um susto porque ela achou que estava sonhando, mas ela não estava sonhando. Ela viu uma cobra que mama. Mas com todo cuidado, para não acordar nem a mãe nem a criança. Ela usou uma técnica, que é a técnica que minha mãe usa para pegar a cobra. Ela pegou a cobra bem na cabeça assim. E para a bichinha não escapulir, ela pegou a cobra pelo rabo assim. Pegou assim, ó, que é assim que pega a cobra. E ela rolou a cobra no braço e tacou a cobra lá pelo outro lado da janela. Te desconjunto 3 vezes, sua bicha dana. Te desconjunto 3 vezes, bicha dana. 3 vezes. Vai embora que é ruim, fica que é bom. Eita gota, cobra danada, cobra que mama nada, menino. Pois é, quando a rezadeira se deparou e viu ali na rede, ai gente, a mãe e o filho estavam ali dormindo. Eu acho que foi a primeira vez que aquela criança mamou a noite inteira e dormiu feliz. Minha mãe diz até que hoje, ó, já tá grande, gordinho, já teve até filho. Mas a minha mãe também tem um dizer. Pra gente tomar muito cuidado, viu? Principalmente mãe que acabou de ter filho. Porque criança que muito chora é porque tá tendo leite roubado pela cobra. Pode ver, isso é verdade que foi minha mãe que contou. Mas agora que as nossas histórias estão acabando e eu estou indo-me embora, eu vou do jeito que eu vim, que foi cantando uma história. E para me despedir, eu falo para vocês, tchau, 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 que eu já vou me embora. Tchau, 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 que eu já vou me embora. Tchau, tchau, perere, tchau, tchau, perere, tchau, 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 perere, tchau, tchau, perere, tchau, 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 tchau. E olha, do mesmo jeito que eu vim contando as histórias, prestem atenção, que lá fora no mundo tá rodeado de contos e causos para a gente ouvir e recontar por aí. Um beijo grande, se cuidem e até mais.